Tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula, sexta aula aqui do nosso primeiro bimestre. Hoje nós vamos trabalhar então o capítulo 3, que é digestão e nutrição, continuando lá que trabalhamos enzima na aula anterior. Vamos trabalhar o sistema digestório humano. Você vai encontrar esse assunto lá da página 58 até a página 65 do seu livro didático. Você já notou, já parou para pensar que quando nós estamos com muita fome e a gente come aquela comida deliciosa que estávamos desejando, nos sentimos mais dispostos e prontos para realizar nossas atividades, qualquer tarefa que vier no dia a dia? Você já parou também para pensar e para se perguntar por qual motivo isso acontece? É importante que se faça esse tipo de pergunta. A alimentação ela é uma necessidade básica dos seres humanos. Ninguém gosta de ficar com fome, não é isso? Olha só, nos alimentos então nós vamos notar que estão presentes as macronutrientes, que são macromoléculas. Quando eu falo macro, estou falando no sentido grande. Então está presente os macronutrientes e também os micronutrientes. Quando eu falar micro, é pequeno porque vem lá de microscópio, de coisa pequena. Então está presente macronutrientes, que são moléculas grandes, e micronutrientes, que são moléculas pequenas. Quais são então esses macronutrientes? Nós temos os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E como micronutrientes nós temos os minerais e as vitaminas. Tudo bem. Embora estejam presentes em quantidades diferentes, esses nutrientes, tem uns que é em grande quantidade, outros em menor quantidade, mas o nosso corpo ele necessita, ele precisa absorver quantidades suficientes desses nutrientes. Para quê? Para a manutenção do meu organismo, para a obtenção da minha energia. Então esses nutrientes, onde é que nós encontramos? Nos alimentos. E aí, quem é que vai entrar em ação então, para que eu consiga esses nutrientes dos alimentos? O sistema digestório. É o sistema digestório que vai transformar cada parte do alimento naquilo que o nosso corpo precisa. Nesse sentido, então, eu vou ver que a digestão dos alimentos ela vai se iniciar onde? Aqui, ó, nessa parte. Como é que eu chamo para isso aqui? Boca. Quando nós mordemos um alimento, vamos dizer assim, uma batata, nós vamos começar a mastigar. Mastigar, mastigar, até que esse pedaço que nós mordemos, ele vai se transformando em pedaços cada vez menores. E aí sim nós vamos poder, então, engolir essa batata, porque do jeito que ela estava, então, não tinha condições de que nós conseguimos colocar lá para dentro do nosso organismo. Só que nesse processo também acontece uma coisa bem interessante. À medida que mastigamos o alimento, começamos a liberar saliva, que é aquela lá do cuspe. E nessa saliva, estão presentes algumas enzimas que irão fragmentar, ou seja, diminuir ainda mais os nutrientes, ou seja, para eles ficarem sempre cada vez menores. Lembre-se que lá nós estudamos enzimas já, tá? Foi a aula anterior, queria que vocês dessem uma olhada lá. A função do sistema digestório, então, é fazer com que os nutrientes cheguem às células. Só que isso não acontece diretamente. Eu não vou pegar o alimento e enviar esse alimento nas células. Ele precisa o quê? Precisa se tornar mais simples, o mais simples possível. E é nessa hora que entram em ação as enzimas da aula passada, tá? Que nós aprendemos na aula anterior. Por exemplo, senhores, o amido. O amido é um carboidrato presente no arroz, presente na batata, presente no feijão. Ele vai ser quebrado em moléculas menores pela ação da enzima amilase. Veja bem, amido, amilase. Então elas vão ter sempre essa semelhança no nome. O alimento, o nutriente com a enzima que age sobre ele. Lembra lá do complexo substrato, enzima substrato, que nós falamos na outra aula. Tá? Nós temos em nosso corpo algumas enzimas. Eu vou citar algumas aqui, depois eu cito outras no decorrer dessa aula. A amilase vai digerir o amido. A protease, proteína, ó, protease, proteína, sempre semelhança. As lipases digerem a gordura, porque gordura são lipídios. Então por isso que o nome dessa enzima é lipase, porque ela vai digerir as gorduras que são os lipídios. A digestão dos alimentos ela ocorre basicamente em dois tipos. Tem uma ação mecânica, um processo mecânico e um processo químico. A digestão mecânica ela vai ocorrer quando os alimentos são triturados. Por quem? Pelos dentes e depois pelos músculos que estão presentes no estômago. Essa é a digestão mecânica. E a digestão química ela vai ocorrer pela liberação de substâncias químicas que vão digerir os nutrientes. Nós vamos ver que substâncias são essas no decorrer desta aula.
Até agora tivemos uma noção do que acontece com o alimento na boca. Mas e depois da boca? Para onde esse alimento vai? Que caminho esse alimento percorre? Bem, como nós já vimos, o primeiro órgão do sistema digestório é a boca, onde você precisa mastigar bem os alimentos e a saliva ela tem a função de umedecer esse alimento. E quem mistura esse alimento na saliva é exatamente a língua. E quando então eu vou mastigar, eu vou colocar saliva e eu vou misturar com a língua, eu vou dizer que esse alimento é chamado de bolo alimentar. É daí que vem essa expressão de bolo alimentar. Após isso, a língua vai fazer o quê? Ela vai empurrar o bolo alimentar para a faringe. A faringe é o segundo órgão já do nosso sistema digestório. Mas essa faringe ela tem uma particularidade. A especificidade dela é que ela participa tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Ou seja, por ela passa tanto o alimento quanto o ar que respiramos. Mas eles não se misturam. Veja bem que nós temos uma válvula chamada de epiglote. Olha só, imaginem vocês que eu estou aqui, esse aqui é o canal que vem lá do nariz. Quando ele vem do nariz eu respiro o ar entra por aqui, vai e passa para o pulmão, vai chegar até o pulmão. Bem aqui em cima eu tenho uma válvula, que é a epiglote. Imagina que esse meu dedo aqui é a válvula, está aqui. Quando o alimento vem daqui, ó, o alimento vem por cima, aqui o alimento faz isso aqui, com a epiglote. Ó. E quando ele faz isso aqui, então, o que é que ele faz? Ele fecha a passagem de ar e o alimento vai passar sem que haja um contato entre eles. Então, a laringe, ela é muito importante. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre ela quando a gente chegar lá na parte de sistema respiratório, tá certo, senhores? E depois, então, que esse alimento passa pela laringe, ele vai para um canal que a gente chama de esôfago. Então, o próximo órgão do sistema digestório é esôfago. Já vimos boca, faringe e agora nós vamos ver o esôfago. O esôfago é um canal que liga a faringe ao estômago. Os movimentos peristálticos que ele ocorre para trazer o alimento, são movimentos mecânicos que ocorrem, que eles vão empurrar o alimento até o estômago, eles continuam fazendo com que esse órgão produza contrações que vão movimentar o bolo alimentar, fazer com que o bolo alimentar chegue aonde? Até o estômago. Olha só, senhores, no estômago, o bolo alimentar ele vai encontrar o que a gente chama de suco gástrico. O que é o suco gástrico? Ele é uma solução rica em ácido clorídrico, sais minerais e enzimas. Cada uma dessas enzimas vai atuar em nutrientes diferentes. Aí eu vou te dar mais dois exemplos. A pepsina, que vai quebrar moléculas de proteínas, e a lipase, que vai quebrar ou fragmentar as moléculas de gordura. O suco gástrico é um suco tão corrosivo que os médicos legistas, quando vão fazer autópsia cadavérica, eles colocam uma luva que ela pega até mais ou menos todo o antebraço e parte do braço. E essa luva, ela é uma luva altamente protetiva. Porque se eles colocassem a mão sem luva, a mão nua ali naquele e entrasse em contato com o suco gástrico, a mão deles, quando eles puxassem, estava só o osso. Porque esse suco ele é corrosivo, ele é muito ácido. Então ele acabaria ali digerindo aquela carne. Tá? Pela ação desse suco gástrico, então, o bolo alimentar vai se transformar no que a gente chama de quimo. O que é o quimo, senhores? Não esqueçam disso. É uma massa espumosa e acidificada, ou seja, rica em ácido, porque ela vem inclusive do suco gástrico, tá? Que aos poucos ela vai passando para quem? Para o intestino delgado. Esse processo ele não é tão simples quanto parece, porque a digestão gástrica, essa que sai do estômago, ela pode durar até 4 horas, dependendo do alimento que você ingeriu. Lá no intestino delgado, o que é que acontece? O quimo, ele vai se misturar com 3 líquidos, esses líquidos são importantes. O primeiro líquido é o suco intestinal, que é produzido pelo próprio intestino. Nós chamamos de suco entérico. O outro líquido é a bile. A bile é aquele que a gente chama de fel, lá quando está preparando um frango, por exemplo, ou qualquer outro animal, você verifica que tem um líquido verde que chama de fel, que se misturar ali na carne vai amargar, vai estragar. Esse aí é a bile. A bile ela é produzida onde? Ela é produzida no fígado. E o terceiro líquido é o suco pancreático, que é produzido no pâncreas. Ó, o quimo já se misturou com esses 3 líquidos.
A ação conjunta desses líquidos, ela vai transformar o quimo em quilo. Então, lá no intestino delgado eu não tenho mais quimo, depois que ele misturou com esse líquido. Eu tenho o quilo. O que é o quilo? É uma pasta líquida e rica em nutrientes, cuja acidez, aquele ácido que veio lá do estômago, ela já foi neutralizada por ações de outras substâncias. Nesse processo, então, surgem as pequenas e solúveis moléculas que são tão importantes para o funcionamento do nosso corpo, como eu posso citar para vocês a glicose e os aminoácidos. Aí, finalmente, essas moléculas podem, então, passar para o sangue. Mas será que já acabou aqui? Ainda não acabou. O que é que acontece, então, com aquelas partes que não foram aproveitadas pelo organismo? O corpo já conseguiu os nutrientes que precisava. E o que vai acontecer, então, com o que não foi absorvido? O quilo, que é aquela pasta que foi lá a mistura do químico com aqueles 3 líquidos, essa pasta ela acaba passando para o que a gente chama de intestino grosso. Tá? Lá no intestino grosso, a água, tanto aquela que ingerimos quanto as secreções digestivas, elas são absorvidas. Então é no intestino grosso que ocorre essa absorção. É por isso que ao te dar a vontade de defecar, você precisa ir imediatamente. Por quê? Porque quanto mais você demora, mais água é absorvida e mais seca vai ficar essas fezes. Ela, quanto mais seca, mais difícil de eliminar. Mais esforço você vai fazer. Isso pode te trazer um prejuízo amanhã, por isso que é bom você procurar logo o banheiro para fazer as suas necessidades. Então veja bem, depois dessa absorção, lá no intestino grosso, também ocorre a eliminação desses resíduos, ou seja, aquilo que não conseguimos digerir é transformado no que nós chamamos de bolo fecal, que é encaminhado para o reto. E o que é o reto? O reto é a parte final do intestino grosso, onde termina o intestino grosso. Até que esse bolo fecal ele seja eliminado através do ânus, que é uma abertura que tem lá no intestino grosso, onde vai ter a responsabilidade de eliminar o bolo fecal em forma de fezes. Senhores, vou fazer só um resuminho aqui para os senhores para que a gente obtenha uma melhor compreensão. Olha só, através da alimentação nós obtemos energia que precisamos. Para quê? Para realizar nossas atividades. Assim como o carro precisa de gasolina, assim como o barco lá precisa do óleo diesel, nós precisamos de energia para movimentar. E essa energia vem de quê? Vem dos alimentos. Para que isso aconteça, para que eu extraia a energia dos alimentos, quem entra em ação é o sistema digestório. Vai transformar grandes moléculas em substâncias cada vez menores, capazes de ser absorvidas pelo nosso corpo. Qual seria o caminho do alimento, então? Primeiro, eu tenho a boca, depois da boca eu tenho a faringe, depois da faringe eu tenho o esôfago, depois do esôfago eu tenho o estômago, do estômago o intestino delgado, do intestino delgado o intestino grosso, até então que seja eliminados os resíduos alimentares através das fezes. Além desses órgãos que eu falei, ainda temos mais alguns outros órgãos que vão também atuar nisso aqui. O primeiro são as glândulas salivares, que nós vimos lá que atuam lá na boca, produzindo algumas enzimas. O segundo é o pâncreas, que vai produzir o suco pancreático, e o terceiro é o fígado, que vai produzir a bile, que é também muito importante para essa digestão. Espero que os senhores tenham compreendido essa aula. Até a próxima.